Algumas granadas incendiárias com mais do modelo ANM14TH3 possuem em sua composição alumínio metálico em pó e óxido de ferro 3. Quando acionadas, elas produzem uma reação extremamente exotérmica que pode atingir temperaturas da ordem de 3.000 graus Celsius. Por essa característica, são utilizadas para destruir ou inutilizar equipamentos. A reação aluminotérmica que ocorre na granada é representada pela seguinte equação química, que já está balanceada, né? Foram dados os calores de formação, e aí considerando-se a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3 com 135 gramas de alumínio sob condições padrão, são feitas algumas afirmativas, e aí a gente quer saber quais estão corretas, né? Então, você que está acompanhando o vídeo, eu gostaria que você entendesse que nesse momento eu vou ver o que é mais rápido de ser resolvido para poder eliminar algumas, né, alternativas. Então eu vejo que na primeira, né, que a gente tem que ver se quem é o reagente limitante, vai demorar porque eu vou precisar de fazer um cálculo. A número 2 já está falando de número de oxidação, né, que passa de 0 para 3 mais, né, no caso do alumínio. Então, quando a gente olha aqui na equação, o que a gente percebe? Que o alumínio, ele está sob forma de substância simples. Toda substância simples, o número de oxidação é 0, tá? E aí, no final do processo, como está aqui sob forma de óxido de alumínio, então a gente precisa lembrar que o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e do alumínio vai ser x. Então a gente vai ter, 2 vezes o x vai dar 2x, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6, igual a 0, logo x é igual a mais 6 dividido por 2, e x aqui vai dar igual a mais 3, né? Nesse caso, 3 mais, né? Então, a gente tem que a número 2 está correta conforme o que foi apresentado pra gente, tá? Então, sabendo que a 2 está certa, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra A, que não coloca a 2 como certa, posso eliminar a letra E também, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora para fazer a análise da afirmação de número 3 para ver se dá para resolver de forma rápida. Bom, então é mencionado que o óxido formado como produto da reação possui os seus átomos ligados entre si por meio de ligações iônicas, tá? Então, quando a gente olha aqui a equação, a gente vê que o óxido formado, né, que é o óxido de alumínio, né, a gente vai ter o seguinte: o alumínio, ele é classificado como um metal e o oxigênio como um ametal. E a gente sabe, né, que a ligação iônica ocorre entre íons, e a gente vai ter metal ligado a um ametal de maneira geral, né? Então aí nesse cenário a gente já vê que a 3 está certinha, é realmente ligação iônica, porque a gente tem ali o alumínio metal e o oxigênio um não metal. Então, sabendo que a 3 está certa, eu posso eliminar a alternativa D, que não coloca a 3 como certa, tá? Então a gente está na dúvida entre a letra B e a letra C, e como você pode perceber, a grande questão gira em torno de saber se a 1 está certa ou não, tá? De qualquer forma, como o vídeo ele tem uma proposta pedagógica, eu vou fazer a análise de todas as afirmações. Então, na 4 está falando uma questão que envolve cálculo, vai demorar, e na 5 está falando da oxidação do ferro, tá? Então, vamos lá. Antes de a gente olhar a equação, não se esqueça que oxidação ocorre quando numa reação química o NOx aumenta, tá? Então, a oxidação, o NOx aumenta, a gente até diz o macete, né? Oxidar é dar elétrons. Então, quando você olha aqui na equação, o ferro ele vai começar com o NOx mais 3, né? Então, você faria o cálculo, igual eu demonstrei aqui no caso pro alumínio. Então, você vai chegar ao valor mais 3 e no final ele termina com 0. Então, o NOx está aumentando? Não, ele está diminuindo. Então, a gente diz que o ferro reduziu. Então, como a questão falou, né? Nesta reação ocorre a oxidação do ferro. A gente já está vendo que a 5 está errada, né? A gente já sabia disso, né? Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui, né, na direção. Então, a 4 aqui, ele já está dizendo que a quantidade de calor liberado, considerando 100% de rendimento na reação, é de aproximadamente 2.450 kJ. Bom, vamos fazer logo essa daqui, né? A gente já sabe que está errado, mas vamos entender por que está errado. Então, a equação química é 2 alumínios mais o Fe2O3 setinha. Deixa eu só descer aqui para vocês verem. Aí a gente vai ter a formação de Al2O3 mais 2 mols de ferro. Tá, então a gente precisa descobrir qual é o valor do ΔH dessa equação, tá? Então a gente vai fazer o cálculo aqui justamente usando os calores de formação. Então o calor de formação do óxido de ferro é menos 823 e do óxido de alumínio menos 1671, tá? Perceba que a gente não tem o calor de formação do alumínio e nem do ferro, porque são substâncias simples, na forma alotrópica mais estável, então o calor de formação ali, naturalmente, a gente vai atribuir o valor 0, tá? Então vamos pegar
esses valores e colocar ali embaixo para a gente fazer o cálculo do ΔH. Então, o primeiro vai ser menos 823 e o segundo menos 1671, tá? Vamos ver se eu coloquei certinho aqui, só para... Tá certinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer o valor do ΔH? Então, o ΔH, para a gente poder descobrir, vai ser ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como aqui a gente tem que o produto é apenas o óxido de alumínio para a finalidade de cálculo, já que aqui é zero, então a gente vai ter menos 1671 menos 823, tá? Então a gente vai ter que o ΔH é equivalente a menos 1671, menos com menos vai dar mais 823, que vai dar menos 848 kJ, tá? Então esse é o valor do ΔH da equação, tá? Então se liga só, a afirmação de número 4 está falando da quantidade de calor liberado, né, na reação, que é de 2.450 kJ. Para a gente poder ver se é realmente 2.450 kJ, agora a gente vai ter que pegar para ver exatamente essas quantidades que você vai ter do óxido de ferro 3 e de alumínio, para poder exatamente ver a parte de estequiometria, para ver se vai liberar aquilo ali de 2.450 kJ mesmo, tá? Então a dinâmica é essa. Então automaticamente, quando eu penso em fazer a análise da afirmação de número 4, inevitavelmente eu tenho que ver a 1 também, porque como a questão falou exatamente a quantidade de cada reagente, temos uma suspeita de que provavelmente pode ter algum reagente que está em excesso e automaticamente outro que vai ser limitante, né? Então a análise da 1 automaticamente me leva a ver a análise da 4. E aí nesse cenário, né, a gente pode fazer uma análise de como que se dá a estequiometria da reação. Então eu queria que você soubesse que, consultando a tabela periódica, nós vemos que na equação nós temos uma massa de 2 vezes 27 gramas do alumínio reagindo com uma massa de óxido de ferro 3, ou óxido férrico, né, que a gente também pode chamar. Então cada ferro vale 56, então aqui vai dar 112, como cada oxigênio vale 16, então aqui vai dar 3 vezes 6, 48, somando 112 com 48 vai dar 160 gramas aqui de Fe2O3. Então a estequiometria da reação é que 2 vezes 27 gramas de alumínio, é claro que eu poderia colocar aqui 54, mas eu estou colocando esse 2 aqui na frente por causa do coeficiente estequiométrico, tá? Então aqui eu vou ter 160 gramas de Fe2O3. Então o que eu vou fazer? Com base nessa relação aqui, que é o que está na equação, agora eu vou pegar o que o problema falou e vou fazer justamente o que? O comparativo. Então a questão disse que tem 352 gramas de óxido de ferro 3 e 135 gramas de alumínio. Eu vou escolher um dos dois para colocar ali no cálculo para ver se o reagente limitante vai ser ou o óxido de ferro 3 ou o alumínio. Então eu vou escolher para essa questão, já pensando na afirmação de número 1, eu vou colocar aqui o alumínio para ver qual é a quantidade de óxido de ferro 3 que eu preciso para reagir com 135 gramas de alumínio. Então vamos colocar aqui os 135 gramas de alumínio e vamos fazer justamente aqui o cálculo desse X. Lembrando que esse X vai me dar justamente o que? A massa de óxido de ferro 3 que eu precisaria para reagir com 135 gramas de alumínio. Então fazendo essa regra de 3, eu vou até trocar de cor aqui, tá, gente? Então a gente teria que X vai ser igual a, então a gente vai ter 135 vezes 160 dividido por 2 vezes 27, né? E aí, galera, aqui é a matemática, né? Então fazendo esse cálculo, a gente chegaria no valor equivalente a 400 gramas de Fe2O3. Então eu quero que você que está acompanhando o vídeo acompanhe a seguinte interpretação. Se por acaso eu começar com 135 gramas de alumínio, o que eu preciso para a reação acontecer em proporções estequiométricas, eu precisaria de 400 gramas. Então eu precisaria disso para a reação química acontecer lindamente, maravilhosa, tudo bonitinho, na moral. Só que a grande questão toda é que o fato de precisar de 400 gramas de Fe2O3, isso não quer dizer que eu tenho, né? Eu tenho que ver ali no problema. Então lembre-se que para reagir com 135 gramas do alumínio, 400 gramas de Fe2O3 é que eu precisaria. E aí quando você para ver, você não tem 400, você tem menos do que você precisaria. Qual é a interpretação disso? Já que você tem menos do que você precisaria, o alumínio está em excesso, tá? Então vai ter um excesso de
alumínio e o óxido de ferro 3 vai ser o meu reagente limitante, tá? Então, nesse cenário, a afirmação de número 1, ela está errada. O reagente que é limitante é o óxido de ferro 3 ou óxido férrico, tá? Então, sabendo que a 1 está errada, eu já posso eliminar aqui a alternativa C e eu já cheguei na alternativa correta, que é a B. Agora, vamos voltar, agora que a gente já sabe quem é o reagente limitante, vamos ver qual é o valor, né, que vai ser da quantidade de calor liberado naquela reação ali. E aí, para fazer esse cálculo, nós vamos pegar o reagente limitante, né, então a quantidade do reagente limitante. Por quê? Por que eu vou pegar o reagente limitante? Porque uma vez que o reagente limitante é totalmente consumido, a reação química ela vai parar. Então, para eu descobrir a quantidade de calor liberado, eu vou primeiro pegar o cara, né, que é o limitante, e vou fazer o comparativo com a equação. Como que a gente faz isso? Então, a dinâmica é, lembra que aqui na equação nós temos 160 gramas de óxido de ferro 3? Então, a regra de 3 que a gente pode montar para poder verificar isso seria a seguinte, eu vou colocar agora na cor verde. Então, a equação disse que 160 gramas de Fe2O3 vai liberar uma quantidade de energia. Que quantidade é essa? Aquela que a gente tinha feito o cálculo anteriormente de menos 848 kJ. Então, eu vou colocar aqui embaixo 848 kJ liberados. Ô professor, você não vai botar menos 848 não? Eu não preciso, porque se eu já estou dizendo que é liberado, então entende-se que é negativo. Então, eu vou pegar aquela massa que está lá na equação, aliás, nem na equação não, aqui está num problema que é 352 gramas e vou jogar aqui embaixo. Então, vou botar os 352 gramas de Fe2O3 e aqui eu vou ter um novo X para calcular. Então, fazendo essa continha, vou colocar na cor preta aqui a continuação, então a gente vai ter que X é igual a... Então, esse aqui corta, então vai ficar 352, inclusive eu estou vendo aqui que eu coloquei 35, considerem 352, tá? 352 vezes 848 dividido por 160, tá? Então, isso daqui vai sair a quantidade de energia liberada, beleza? Então, aqui, galera, é uma questão de fazer continha, né? Então, assim, qual vai ser o valor final? Isso vai dar 1865,6 kJ liberados. A afirmação falou que libera, quanto libera 2.450 kJ, então isso não está de acordo, né, com o valor que vai ser realmente liberado ali, beleza? Mas enfim, galera, então é isso, tá? Procurei resolver todos os detalhes para mostrar para vocês como que se chegaria na resposta dessa questão, e aí nós temos que a letra B é a alternativa correta, e eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado de alguma maneira a entender aí os cenários por trás dessa questão de número 37.